Sabe, tem uma ideia central nos textos que a gente está vendo hoje que é, bom, no mínimo desconcertante. Aquela afirmação de que nós já somos seres infinitos, completos, sabe? Herdeiros de tudo. Sim, é uma ideia poderosa. Poderosa, uma das fontes até diz: Filho, tu estás sempre comigo e tudo que tenho é teu. Só que, a realidade que muita gente vive parece ser o oposto. Exato. Uma sensação de falta. Isso, uma busca sem fim, que o material chama de uma experiência humana muito decepcionante. Fica a pergunta: por que essa dissonância toda? É a grande questão, né? É justamente essa questão que vai guiar a nossa conversa hoje, essa exploração mais aprofundada. A gente vai mergulhar um pouco na natureza dessa busca interior, na nossa identidade espiritual e, principalmente, como entender isso tudo se conecta com a possibilidade de cura, de harmonia na vida da gente. Tudo com base nesses trechos aqui de a busca interior e a cura espiritual. Um material muito rico para a gente explorar. Com certeza. Então, a nossa missão aqui é tentar desvendar como perceber essa completude, que, segundo as fontes, já está na gente, e mudar o foco do externo para o interno. Como isso pode, de fato, transformar nossa experiência. Ok, vamos começar a desembrulhar isso. A afirmação de partida é realmente forte. Já somos infinitos desde o início, herdeiros de Deus. O texto até insiste: antes que Abraão existisse, você já era filho de Deus. Impressionante. Mas é justamente essa sensação de não estar completo, essa experiência humana que muitas vezes frustra, que leva a gente a buscar algo mais, né? É um ponto de partida. Como você disse, desconcertante para nossa lógica comum. Analisando esse paradoxo, o que as fontes sugerem é que a busca espiritual de verdade, ela não é para adquirir algo que falta. Não é sobre ter mais conhecimento, mais posses, status ou até uma espiritualidade que vem de fora. Então não é buscar fora. Não. É mais um processo de despertar, sabe? De compreender e realizar uma verdade que já existe dentro da gente, na nossa essência. A própria necessidade de buscar já mostra que essa realização ainda não aconteceu de forma consciente, né? Faz sentido. A busca é um sintoma de que a gente ainda não percebeu isso. Exatamente. E é por isso que os textos alertam sobre o limite de só ficar repetindo afirmações positivas sem um entendimento mais profundo que venha de dentro. Tipo só falar, sou filho de Deus, sou completo. Isso. Falar sou filho de Deus, sou completo, sou perfeito, pode até ter um valor inicial, mas não substitui a consciência viva dessa realidade. E essa consciência, segundo o material, parece que brota de um estado de quietude interior, sabe? De uma compreensão que surge na meditação, na contemplação silenciosa. Sem isso, as afirmações podem virar só uma casca, entende? Talvez até impedindo a gente de ir mais fundo para encontrar a substância dessa verdade. Entendi. É como colocar um curativo sem limpar a ferida, talvez. Boa analogia. Precisa ir na raiz da questão. Ok. Então, se a busca não é para adquirir algo novo, mas para perceber o que já está lá, a direção dessa busca vira a chave de tudo. E os textos são muito claros nisso. O caminho é para dentro. Sim, o reino de Deus está dentro de nós. Exatamente. É um chamado bem explícito para a gente achar um espaço de quietude, para sentar consigo mesmo, direcionar a atenção para dentro. E a promessa é que nesse silêncio, quando cultivado, algo pode surgir. O material fala de uma voz pequena e suave, mas também reconhece, de forma bem prática, que essa comunicação interna pode ter outras formas. Talvez uma sensação de calor, uma presença que conforta, ou só um alívio repentino, como se um peso saísse das costas. Sim, não é sempre uma voz literal. Não. E a atitude recomendada é aquela de Samuel no templo. Fala, Senhor, que teu servo ouve. Uma postura de escuta atenta, de abertura para o que vem de dentro da gente mesmo. E essa ideia de se voltar para dentro é apresentada como a chave para tudo, né? A fonte de tudo que a gente poderia precisar, ou querer, saúde, recursos, companhia, inspiração, novas habilidades. Segundo essa visão, tá tudo nessa consciência interior. O contraste com o que a gente aprende normalmente é enorme, né? Gritante. A gente é ensinado a buscar solução, segurança, felicidade quase só no mundo externo.
E esse ensinamento espiritual aqui inverte totalmente a lógica. A fonte está dentro. É uma virada de 180 graus. Total. Claro que os textos não ignoram que isso é difícil no começo. Eles reconhecem que a gente é condicionado desde pequeno a buscar estímulo fora. Brinquedo na infância, depois sucesso no trabalho, entretenimento sem parar, mídia, o barulho todo. A gente quase tem medo do silêncio, né? Exato. Medo de ficar só com a gente mesmo, com os pensamentos e sentimentos. Por isso se fala de um esforço inicial, de um treinamento consciente para conseguir aquietar a mente, ficar alerta e presente internamente, mesmo que por poucos minutos de cada vez, até conseguir um contato mais firme com essa fonte interior. É como um músculo, precisa exercitar. Faz sentido. E quando esse contato com a fonte interior começa a acontecer, como é que isso muda a forma da gente interagir com o mundo? O texto traz aquela metáfora: lançar teu pão sobre as águas. O que isso quer dizer nesse contexto? Essa é uma imagem muito interessante. Sim, e a interpretação que dão é que o pão, ou o vinho, a água, a carne, como também falam, simboliza a nossa essência mais profunda. O nosso eu interior, o Espírito de Deus dentro da gente, a nossa verdade. Ok, o pão é essa essência. Isso. E lançar esse pão significa compartilhar essa essência com o mundo, ativamente. Dar o nosso serviço, o nosso amor genuíno, nossa compreensão, nossa verdade interior. E a dinâmica que está por trás é que, ao expressar essa natureza divina no mundo, ao lançar esse pão, ele acaba voltando para a gente muitas vezes multiplicado. Uma espécie de lei de retorno. Parece que sim. O texto até liga com aquela passagem de Mateus 25. Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Ou seja, o que a gente oferece para o outro, na verdade, está oferecendo para essa presença divina que se manifesta em todo mundo, inclusive na gente. Essa dinâmica de dar e receber, ela é apresentada como uma lei espiritual fundamental mesmo. Tem uma frase no texto que é bem radical, faz a gente pensar. O que recebemos não é nosso, pertence à pessoa que nos deu. Nossa, forte isso. E em contrapartida, nosso é aquilo que damos. Sugere que a gente só possui de verdade aquilo que flui através da gente e é compartilhado. O que a gente segura egoístamente, na verdade, não pertence a gente de forma duradoura. É um fluxo. Um fluxo constante. Exato. E isso se conecta muito claramente com o princípio do perdão, como você lembrou, da oração. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Sim. A condição para ser perdoado é perdoar. Isso. A capacidade de receber o perdão divino ou a liberação dos nossos erros estaria ligada diretamente à nossa disposição de perdoar os outros. O princípio por baixo disso tudo é que a nossa experiência externa tende a ser um espelho do que está saindo da nossa própria consciência, das nossas ações. O que a gente planta internamente e expressa para fora é o que a gente vai colher na vida. É aqui que a coisa fica realmente, muito intrigante, talvez até polêmica para alguns. Como essa dinâmica toda perceber a natureza interior, o dar o perdão, se aplica na prática para a cura nossa ou dos outros e para a harmonia nos relacionamentos? É o ponto crucial, né? Sim. O conceito central que eles trazem é o de conhecer a verdade sobre o outro. Mas atenção, não é conhecer os fatos aparentes, os erros, as doenças, as limitações que a gente vê na superfície. Não é o julgamento humano comum. Não. É perceber, por trás disso tudo, a natureza espiritual essencial, que os textos chamam de Cristo, Filho de Deus, ou seja, a identidade divina e perfeita que seria a realidade fundamental de cada pessoa. Uma percepção além da aparência. Exato. E para ilustrar como isso funcionaria na prática, os textos trazem exemplos bem vívidos, histórias de pessoas que, segundo os relatos, aplicaram esse princípio e viram mudanças notáveis. Tem o caso dos empresários que começaram a praticar o reconhecimento silencioso de Deus, dessa natureza espiritual, em cada pessoa que encontravam. E eles notaram uma transformação incrível no comportamento de um ascensorista e de um administrador de prédio. Que antes eram como indiferentes, talvez até hostis, e se tornaram pessoas interessadas, colaborativas, chegaram a pedir material de estudo espiritual para eles. Uau!
Só pela mudança interna deles. Aparentemente, sim. Tem também relatos de gente que começou a ter experiências totalmente diferentes em lojas, serviços, encontrando gentileza onde antes tinha hostilidade, só por terem mudado a percepção interna sobre os atendentes antes de entrar. Interessante. A preparação interna. E tem a história de uma jovem numa cafeteria. Tinha um homem visivelmente bêbado, perturbando o ambiente. Ela decidiu focar em reconhecer silenciosamente nele o Filho de Deus. E o que aconteceu? Pouco depois, ele foi até ela, perguntou sobre Deus e disse que ia parar de beber naquele mesmo dia. Impressionante. E ainda outra jovem, num ônibus, fez o mesmo reconhecimento silencioso com outro homem bêbado. Quando ele foi descer, se aproximou dela, agradeceu pela oração, ela não tinha falado nada, e disse que estava se sentindo muito melhor. O aspecto notável dessas histórias é que esse reconhecimento silencioso da verdade espiritual do outro é apresentado não só como um ato de compaixão, mas como o próprio mecanismo da cura e da harmonização. O mecanismo mesmo. É como se essa mudança de percepção interna, esse foco na realidade espiritual por trás da aparência, tivesse o poder de ativar essa mesma verdade na consciência da outra pessoa. E aí resulta em mudanças que a gente pode ver: cura física, mudança de comportamento, harmonia. Claro, o texto apresenta isso como um princípio espiritual, né? O funcionamento exato talvez seja um mistério ligado à natureza da consciência. Mas é fascinante pensar nessa possibilidade. Com certeza. No entanto, os textos são muito claros sobre uma condição essencial para alguém poder ser um canal eficaz para essa cura ou transformação: a necessidade de cultivar uma consciência livre de condenação, crítica ou julgamento sobre o outro. Ah, isso não deve ser fácil. Nada fácil. É preciso chegar num estado interior onde se consiga consistentemente testemunhar a natureza espiritual do ser, mesmo quando as aparências humanas gritam o contrário. Exige uma disciplina mental e espiritual considerável. E aí citam Jesus como exemplo, né? Frequentemente. As palavras dele para a mulher pega em adultério: nem eu te condeno. Ou aquela pergunta retórica: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Essa recusa em julgar as aparências e as ações humanas é vista como fundamental para permitir que a cura e a transformação aconteçam. A prática constante do perdão, aquele 70 vezes 7, também é enfatizada como parte essencial desse processo de manter a consciência limpa de ressentimento e julgamento. E o vai e não peques mais, o que significa nesse contexto? Boa pergunta. A interpretação que os textos oferecem vai além do ato externo. Sugere que o verdadeiro pecado é voltar para o estado de consciência de medo, de crença na limitação, de separação de Deus que gerou o problema em primeiro lugar. Então, a responsabilidade de quem busca viver esses princípios não seria julgar o erro do outro, mas sim perdoar continuamente e manter firmemente a visão da natureza espiritual tanto em si mesmo quanto nos outros, não importa o que esteja acontecendo fora. Uau! Ok. Então, se a gente junta todas essas peças, nossa natureza completa, olhar para dentro, dar para receber, e essa prática de conhecer a verdade sem julgar. O que isso tudo significa para a nossa vida diária, na prática? Parece que a conclusão que surge é que a harmonia, a saúde, a paz que a gente tanto busca no mundo exterior, no corpo, nas finanças, nos relacionamentos, é na verdade um reflexo direto da harmonia que primeiro a gente consegue estabelecer dentro da gente. Exatamente. Tem uma citação direta no material que diz: se eu não puder encontrar a sua perfeição dentro de mim, não serei capaz de encontrá-la fora mundo. É uma afirmação bem forte sobre a importância do mundo interior. Precisamente. Se a gente conecta os pontos que a gente explorou, a realização da nossa natureza já completa, que precisa ser descoberta, a importância vital de aquietar a mente e voltar para a fonte interior, o princípio de que só possuímos o que compartilhamos, lançar o pão, e o poder transformador de conhecer a verdade sobre o outro, a gente percebe uma linha mestra muito clara. Tudo aponta para a ideia de que nossa capacidade de experimentar cura,
perdão, relacionamentos harmoniosos, está ligada diretamente ao nosso estado de consciência predominante. Ao que está acontecendo aqui dentro. Não julgamento, de não condenação. E não só isso, mas também de ativamente reconhecer a realidade espiritual, a perfeição inerente por trás das aparências humanas que tantas vezes desafiam a gente e convidam ao julgamento. A transformação que a gente quer ver no mundo lá fora, segundo essa visão, começa sempre com essa transformação profunda e muitas vezes silenciosa aqui dentro. Não é fórmula mágica, né? É um caminho de disciplina, de percepção espiritual. Recapitulando então nossa exploração de hoje, a gente começou com a ideia surpreendente de que já somos completos, herdeiros de tudo. Descobrimos que a busca espiritual não é para adquirir, mas para realizar essa verdade internamente, o que exige aquietamento, escuta interior. Vimos o princípio dinâmico de lançar o pão sobre as águas, a necessidade de dar nossa essência para que ela possa voltar para a gente. Sim. E, de forma crucial, exploramos como conhecer a verdade sobre os outros, uma prática que exige um estado interior de não julgamento e perdão, é apresentado como a chave mestra para cura e harmonia nos relacionamentos, como mostram os exemplos dos textos. Exato. E, para encerrar, talvez a gente possa deixar uma semente para reflexão, algo que vem direto do centro da nossa conversa. Se, como essas fontes sugerem, nosso estado interior realmente tem o poder de moldar nossa experiência externa. Uma reflexão prática? Uma pequena experiência prática. Que tal escolher um pequeno julgamento habitual? Uma crítica recorrente que talvez a gente tenha sobre alguém ou alguma situação específica na nossa vida. Ok. E, conscientemente, só por hoje, escolher liberar esse julgamento. Não como um esforço pesado ou com culpa, mas como uma simples observação curiosa. Liberar essa crítica específica e então apenas observar, sem criar grandes expectativas, que possíveis mudanças sutis, talvez na nossa própria sensação interna, talvez nas interações com essa pessoa, talvez na percepção do ambiente ao redor, poderiam surgir nos próximos dias. Interessante! Pode ser um pequeno passo concreto para testar na nossa própria experiência essa conexão profunda que foi proposta entre o nosso mundo interior e o mundo que a gente percebe lá fora.